Boa noite, nós estamos ao vivo novamente nas nossas lives de quinta-feira e já vou colocar aqui no nosso fixar, né? Hoje nós vamos falar sobre finanças bagunçadas e já quero saber aí quem está assistindo se você tem suas finanças bagunçadas, quem está assistindo pelo gravado. Porque finanças bagunçadas tem duas coisas. Será que é falta de tempo ou falta de prioridade, hein? Já comenta aí o que você acha que acontece na sua vida se você tem finanças bagunçadas. É falta de tempo ou falta de prioridade, né? E a falta de tempo, gente, é um dos problemas mais citados da humanidade, eu acho. Acho que você olha para o lado e acha que a pessoa tem 48 horas no seu dia e você só tem 24, e a falta de tempo é só na sua vida. E por que algumas pessoas conseguem e você não, né? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou Suzana Garcês, do RentabMed, e ajudo mulheres médicas a controlarem suas finanças e a viverem com mais qualidade de vida, mais tempo e terem dinheiro sobrando para poderem realizar seus sonhos, para poderem viver melhor. E a nossa live de hoje, o tema é finanças bagunçadas. É falta de tempo ou falta de prioridade? Nessa live, gente, eu vou falar para vocês que o que a falta de tempo tem a ver com as finanças bagunçadas. E a bagunça nas suas finanças pode te deixar cada vez mais sem tempo. Então, a falta de tempo leva às finanças bagunçadas, e as finanças bagunçadas vai te levar a ficar cada vez mais sem tempo. E eu vou mostrar para você que aqui nesse caso o problema é a solução. O que você enxerga como problema, na verdade, é a solução. E ainda vamos falar sobre técnicas, né? De como otimizar o nosso tempo para que a gente consiga usar esse tempo a favor de nós e de como organizar as nossas finanças, tá? E eu queria começar contando uma história para vocês. Porque antes de ter o Heitor, eu achava que minha vida... eu achava que eu não tinha tempo, eu achava que minha vida era muito corrida. Eu dava plantão e trabalhava fora da cidade, tinha que cuidar da casa. Foi logo que eu me casei e tinha que cuidar da casa e pensava na comida, no supermercado, e em administrar a funcionária, o que eu ia fazer, se estava tudo certo, se o que ela estava fazendo estava tudo certo. Ainda tinha que cuidar do marido, dar atenção para o marido, pensar nessas coisas. Ainda tinha que cuidar da minha beleza, ir para academia, ir para o salão, manter as unhas arrumadas. E eu achava assim, meu Deus, como que na minha vida eu vou colocar um filho? Impossível. E eu vejo muitas colegas médicas que não têm filho pensando assim, nossa, não tem como um filho entrar aqui e encaixar na minha vida. Depois que eu tive o Heitor, aí eu ficava pensando, gente, as mulheres que não têm filho não têm noção. Porque eu achava que eu não tinha tempo para nada. Quem não tem filho não pode se reclamar de falta de tempo, porque eu também me reclamava. Aí eu ficava pensando, meu Deus, agora é verdade, eu não tenho tempo para nada. Eu tenho que cuidar do Heitor, e pensava nas roupinhas dele, se estava tudo certo.
Ou seja, eu jurava que eu não tinha tempo para nada. Até hoje eu penso, né? Meu Deus, eu não tenho tempo para nada porque eu tenho o Heitor. E aí, e agora que eu tô grávida da Luísa, eu fico pensando, Jesus, como é que eu vou colocar outro filho na minha vida se eu já não tenho tempo? Eu não consigo administrar bem o tempo, tendo o Heitor, tendo uma casa, trabalhando e sendo esposa e tendo que ser mulher e trabalho em vários lugares. Eu fico, Jesus amado. E aí eu fiquei analisando, né? Eu tenho um filho e agora vai nascer o segundo filho, a segunda filha. E mulheres que têm 3, e mulheres que têm gêmeos, mulheres que têm trigêmeos, mulheres que além dos filhos ainda tem que cuidar dos pais, dos avós. E tem tanta gente que pode contar uma história muito, muito pior relacionada ao tempo do que a minha, que aí você fica pensando, será mesmo que eu não tenho tempo ou eu estou perdendo meu tempo com alguma coisa? E eu te digo uma coisa, se você precisar acrescentar na sua vida, algo que você não tem escolha, por exemplo, depois que você decide ter um filho, você não tem a escolha de dizer, eu não quero mais esse filho, eu cansei, eu vou dar para alguém e vou vender. Claro que nós estamos falando de pessoas que têm esse compromisso com os filhos, né? Então, mesmo que você esteja extremamente cansado, você não tem o que fazer, você tem que cuidar, você tem que dar tempo, você tem que fazer tudo. E quando você tem essa obrigação na sua vida de colocar algo na sua vida que você não tem escolha, você tem que arranjar um tempo. Então não é questão de falta de tempo, é uma questão de prioridade. Então eu vou dar prioridade para o meu filho. E as finanças funcionam da mesma forma. Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade que às vezes você não está dando para suas finanças nesse momento. Porque você acredita que mexer com finanças agora, organizar suas finanças agora, vai te tomar muito tempo, que é uma coisa que você já não tem, uma coisa que você já se queixa. E é aí que eu vou entrar num ponto bem importante para vocês entenderem que, na verdade, vocês estão piorando um problema e enxergando o problema, não enxergando que esse problema, na verdade, é onde você tinha que focar para ser a solução. Quando as minhas finanças eram bagunçadas, gente, eu tinha que trabalhar muito mais. Por quê? Porque eu precisava, gastava muito dinheiro com outras coisas que... Eu não gosto de usar essa palavra supérfluo, porque ela é muito relativa. O que é supérfluo para você pode não ser para mim. Mas no meu caso, eram supérfluos. Então o que acontecia? Eu vivia sem dinheiro, né? Como eu sempre comento aqui, a minha vida financeira era bagunçada, mas eu nunca fui de ter dívidas. Eu sempre fui aquela financeira bagunçada que não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para quitar as contas, deixava atrasar, pagava juro, mas sempre pagava. E aí eu tinha que trabalhar muito mais para poder ter as minhas contas em dia, porque eu gastava com coisas que não eram necessárias. Quando o Heitor nasceu, aí as coisas começaram a mudar um pouco, porque eu deixei de dar plantão noturno, porque ele era muito bebezinho ainda, amamentava, conseguia amamentar o Heitor, fazer uma amamentação exclusiva até os 5 meses. Eu levava ele para todo lugar, gente, uma loucura. Eu levava ele para o posto de saúde, levava para o hospital, tinha um quartinho lá, levava a babá junto, então era uma loucura, mas dava certo. E quando eu deixei de dar os plantões noturnos, que eu percebi que eu não queria mais
deixar o meu filho em casa e dar os plantões noturnos. Eu acredito que eu ainda cheguei a dar um plantão noturno, eu acho que nem isso. Mas se eu dei um, olhe lá. E a partir de então, eu percebi assim, que eu não queria mais dar esses plantões que eu estava dando noturnos. E eu parei e analisei como que eu conseguiria deixar de dar esses plantões noturnos. Avaliei o que aquilo acrescentava na minha renda, né, mensal, e vi o que eu poderia cortar dos meus gastos. E aquilo começou a me chamar a atenção, e foi aí que eu comecei a buscar conhecimento sobre essa parte financeira. Antes do Heitor nascer, eu já tinha feito um curso sobre tesouro, mas assim, sem muito compromisso, sem objetivos fixos. Depois que o Heitor nasceu, foi que eu senti a necessidade de colocar em prática o que eu tinha, o curso que eu tinha feito, e também colocar em prática outras coisas que eu ainda não tinha estudado, né? Estudar outras coisas também. E nesse momento, quando você acha que o seu problema é a falta de tempo, não é, porque eu consegui mais tempo depois que eu organizei as minhas finanças. Então, o seu problema não é a falta de tempo, o seu problema são as suas finanças desorganizadas, que fazem com que você precise trabalhar mais, e aí você fica sem tempo. Quanto mais você tem as suas finanças desorganizadas, mais você vai precisar trabalhar e mais sem tempo você vai ficar. E aí você fala assim, eu estou sem tempo para organizar minhas finanças. Mas se você organizasse as suas finanças, você teria mais tempo. É aí que eu digo que o problema, nesse caso, ele é a sua solução. O que você enxerga que é um problema. E quando a gente coloca eu vou chamar de desculpa. Quando a gente coloca essa desculpa de falta de tempo, você precisa assumir que não é falta de tempo, e sim falta de prioridade. É a mesma coisa quando a gente diz, eu não tenho dinheiro para isso. Você precisa assumir que não é falta de dinheiro, e sim falta de prioridade. Porque se eu chegar para você hoje e disser assim, olha, eu estou vendendo um imóvel, ele está avaliado em R$1 milhão, mas eu estou precisando do dinheiro hoje, então se você tiver 100 mil para me pagar, eu aceito. Você vai olhar aquilo como uma oportunidade, às vezes vai colocar como prioridade e vai dar um jeito de comprar aquilo, mesmo você dizendo que não tinha dinheiro. E a mesma coisa acontece com a falta de tempo. Quando a gente diz, eu não tenho tempo, digamos, eu não tenho tempo para ir ao médico, eu estou sem tempo para me consultar, estou sem tempo para fazer os exames, e você começa a dizer que está sem tempo para várias coisas. No momento em que você adoece, no momento em que acontece alguma coisa na sua saúde, você vai ter que arranjar um tempo, porque aquilo no momento virou prioridade e você não tem mais escolha. Então, quando a gente coloca prioridade em alguma coisa, você tira esse foco da falta de tempo e acha um momento para você fazer aquilo que você colocou como prioridade. E nesse caso, o que eu estou falando é organizar as suas finanças. Então, todas as vezes que você falar, eu não tenho tempo, você mesmo precisa identificar que, na verdade, aquilo para você não é prioridade. Isso é muito sério, porque às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para passear com meu filho. Não é uma prioridade para você. Eu não tenho tempo para visitar os meus pais. Não é uma prioridade para você.
Eu não tenho tempo para ir para academia, para cuidar da minha saúde. Não é uma prioridade para você. Avalie com o que você está gastando o seu tempo, porque isso está sendo a sua prioridade no momento. A sua prioridade hoje é trabalhar, então a sua prioridade está sendo trabalhar para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para honrar com as suas finanças bagunçadas. É isso que eu quero que vocês observem. Que às vezes a gente está sem tempo por trabalhar muito, para ganhar dinheiro, para continuar com finanças bagunçadas. E do mesmo jeito que a gente só dá prioridade quando a gente precisa dar prioridade, foi o exemplo que eu acabei de dar em relação à saúde. Eu falo em relação à saúde porque é o que eu vejo o tempo inteiro. Isso é comum de acontecer na minha vida. Empresários e pessoas, enfim, que nunca tem tempo para nada e de repente precisam passar 10, 15, 20 dias cuidando exclusivamente da sua saúde, porque de repente teve essa necessidade de colocar isso como prioridade. E aí a pessoa vai ter que fazer o quê? Arranjar um tempo. Não tem escolha. Nesse caso, ela não tem escolha. Ela vai ter que arranjar um tempo. O mesmo exemplo eu dei do filho. Quando você tem um filho, você tem que arranjar um tempo. Você não tem escolha, né? Então você tem que ter, ele tem que se encaixar na sua vida. Você não tem escolha. E é igual eu tô falando, você só arranja tempo quando você necessita de colocar aquilo como prioridade. E se você ainda está com suas finanças bagunçadas, é porque você ainda não precisou realmente de ter elas organizadas. Eu sempre gosto de comentar aqui as coisas que eu passei. Um dos cursos que eu fiz foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão reserva de emergência, me fez perceber que a nossa vida é muito instável. Eu já passei por uma apendicectomia e naquela época eu não tinha minhas finanças organizadas e voltei a trabalhar com 5 dias de pós-operatório. Então, com 5 dias depois da apendicectomia, eu voltei a trabalhar, voltei a dar plantão. Mas se eu tivesse a oportunidade de ficar mais tempo de repouso na minha casa, com certeza eu ficaria. E aí, quando eu ouvi essa expressão reserva de emergência, que a gente precisa ter, precisa estar organizado, porque a nossa profissão, ela tem essa desvantagem de, se você adoecer, se você precisar de alguma coisa, você não tem esse suporte financeiro praticamente de lado nenhum, a não ser que você seja um servidor público, você seja concursado de alguma forma. E eu passei recentemente nessa gravidez por uma necessidade de ter a minha reserva de emergência. Eu passei 50 dias acamada por um descolamento ovular, um problema da gravidez, enfim. E eu já estava com as minhas finanças organizadas. E eu fico pensando, se fosse uma outra pessoa da minha área, uma outra médica, que tivesse as suas finanças bagunçadas, o que ela faria? Talvez pediria um empréstimo, pediria dinheiro emprestado, entraria em desespero. E foi um problema, gente, que eu não tive. Não por ser rica. As pessoas têm uma ideia de quem está organizando suas finanças é rico. Não é necessariamente isso. Mas eu estava organizada de uma forma que eu tinha um dinheiro guardado para reserva de emergência. Como reserva de emergência? Para minha emergência. E foi justamente nesse período que eu precisei. Assim como você pode ter passado por situações dessas, mas você não conhecia sobre a reserva de emergência.
você não conhecia essa expressão e nem sabia que precisava ter uma reserva de emergência. Mas quando a gente passa por uma situação, uma necessidade, que você nota que isso é prioridade na sua vida, você começa a dar prioridade para o que realmente importa. E nesse caso, é a organização financeira, tá? E às vezes a gente olha para um futuro muito curto. Não, eu dou conta de trabalhar mais tantos anos, e você não pensa num futuro um pouco mais longo. Será que até quando eu vou ficar trabalhando nesse ritmo? Será que eu aguento esse ritmo mais um ano, mais 2, mais 3, mais 10, mais 15, mais 20 anos? E se você não se organizar o quanto antes, você vai continuar com essa queixa de falta de tempo. E quanto mais o tempo passa, pior será. Porque a inflação só aumenta, as coisas só ficam mais caras e mais caras, e o salário do médico não acompanha a inflação. Então, um médico, há 10 anos atrás, ele conseguia ter um padrão de vida nesse patamar. Hoje, 10 anos após a inflação, o mesmo médico ganhando o mesmo valor, ele consegue ter um padrão de vida nesse patamar. Aí, para ele alcançar esse patamar, ele vai ter que fazer uma coisa ou outra. Ou ele se endivida, ou ele vai ter que trabalhar muito mais para ganhar mais, para continuar vivendo nesse mesmo patamar. E aí a pessoa quer ter o mesmo padrão de vida e vai ficar mais sem tempo, com as finanças mais bagunçadas ainda, tá? E aí eu queria compartilhar com vocês coisas que eu fui fazendo durante a minha vida, quando eu fui encaixando coisas novas na minha vida, tipo o nascimento do Heitor, e eu fui observando que eu precisava otimizar o meu tempo, como o RentabMed também, que para a gente produzir uma live, para a gente conversar sobre um assunto, eu preciso parar, eu preciso pensar no que eu vou falar com vocês, às vezes até pesquisar, analisar coisas que os outros colegas estão passando, pensar no que vocês precisam ouvir, no que querem ouvir, no que eu posso compartilhar, no que é interessante. Isso também entra como uma parte do consumo do meu tempo. Então, o que é que eu precisei, dentro de toda essa organização que eu fiz com o meu tempo, o que é que eu precisei descobrir? O que que tomava o meu tempo? O que consumia o meu tempo? Eu amo conversar, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito conversadeira e, assim, um papo começa aqui e só vai terminar daqui 1 hora. E eu percebia que eu conversava muito durante os plantões, às vezes ficava sentada conversando com as meninas, com as técnicas, com as enfermeiras, com as meninas da limpeza, e aí perdia um tempão lá conversando. Não que conversar seja perda de tempo, mas dentro da minha organização eu precisava daquele tempo. E aí eu comecei a observar as coisas que consumiam mais o meu tempo. Redes sociais, né? Tava no plantão, entre um paciente e outro, às vezes eu entrava no celular, quando esvaziava a recepção de pacientes, eu entrava no celular e quando eu observava já tinha sido 30 minutos, 40 minutos, só pulando de uma rede social para outra. Parece assim que minha cabeça não conseguia organizar o que eu queria fazer, e aí eu só ia pulando de uma rede social para outra. Eu entrava no WhatsApp para ver se tinha alguma conversa, aí eu pulava para o Instagram, ficava olhando os stories, depois pulava para o Facebook. Quando eu cansava de um, eu entrava para o outro, aí eu entrava no meu e-mail, ficava olhando, abrindo e-mails que nem me interessava. E eu comecei a perceber isso, né? Comecei a analisar o meu tempo. Chegava em casa, às vezes, ficava um tempo, como dizem algumas pessoas, na caixa do nada. E
eu vou explicar para vocês como isso traz benefícios para a gente quando a gente consegue observar esse padrão. Então eu descobri o que é que eu perdi meu tempo, onde eu perdi o meu tempo. E era em redes sociais, a maioria deles, ou às vezes conversando sem ter um objetivo fixo do que eu queria fazer no meu dia. Então uma das primeiras coisas que eu fiz foi separar minhas redes sociais e ter uma rede social profissional, uma rede social pessoal, porque na rede social profissional eu só assisto coisas profissionais, então eu só assisto coisas que me acrescentam. Realmente, quando eu quero ficar sem fazer nada, eu olho minha rede social pessoal, porque aí eu vou ver bobeira, né? A gente adora ver bobeira. E um exemplo disso foi o Sidney, meu esposo. A gente entrou num consenso de observar o que consumia o nosso tempo, e ele observou que ele tinha joguinhos no celular dele que consumiam muito o tempo dele. Que às vezes ele ficava, quando ele via já tinha passado 30 minutos, 40, e era um tempo que a gente podia otimizar, trabalhar, fazer coisas mais interessantes. Então esse ponto foi o primeiro, foi eu descobrir onde eu estava jogando o meu tempo pelo ralo. E depois você tem que determinar para você o que são suas prioridades, perder o seu tempo com suas prioridades. Porque a gente reclama muito. Eu não tenho tempo para ler um livro. Eu não tenho tempo para fazer um curso de inglês. Eu não tenho tempo para assistir um documentário ou para estudar uma coisa que eu queria muito. Tudo isso você vai dizendo que você não tem tempo. Mas se você pegasse esses minutos, 30, 40 minutos que você vai perdendo durante o seu dia e otimizar eles, olha, já foram 30 minutos que você poderia ter lido um pouco de um livro. São 30 minutos que você poderia ter assistido um curso online de inglês, um curso online qualquer outro que você quisesse estudar. E são 30 minutos que você poderia ter estudado um caso de um paciente, qualquer coisa. Mas não, o que a gente faz, como você não sabe o que você quer fazer, como você não tem prioridades, o seu tempo se perde e você se queixa que você nunca tem tempo, tá? Então, tem pessoas que elas só conseguem parar e se concentrar se ela tiver 1 hora de tempo livre. Aí ela vai pensar, nossa, o que eu vou fazer agora? Mas se ela tiver um pequeno espaço de tempo entre uma coisa e outra, ela não consegue decidir o que ela vai fazer. Até escutar música dentro do carro, eu comecei a escutar em momentos que eu queria realmente espairecer a minha mente. Mas a maioria das vezes eu vou consumindo algum conteúdo dentro do carro. Às vezes eu consumo conteúdos médicos, às vezes eu consumo conteúdos de finanças, às vezes eu consumo conteúdos de marketing, enfim. Mas a maioria das vezes eu entro no carro para consumir algum conteúdo que seja enriquecedor para mim. E é bom, eu gosto, às vezes eu perco tanto tempo dirigindo que esse conteúdo para mim é melhor. Lógico que não são todas as vezes. Em alguns momentos eu quero ouvir um pouquinho de música para distrair a minha mente, para ficar mais leve. Mas isso são escolhas, sabe? Não tem como você dizer que você não tem tempo. Então, quanto tempo você passa dirigindo? O que você faz durante o tempo que você está dirigindo? Se você escutar, principalmente os podcasts, né? Você colocar um áudio para você ouvir que seja enriquecedor, você está ganhando tempo, tá? E tentar fazer uma ordem de prioridades das suas tarefas do seu dia. Eu uso o Wunderlist, eu acho que é esse nome. O Wunderlist, que eu consiga anotar as tarefas que eu quero fazer durante o meu dia. E aí eu vou checando essas tarefas, né? Principalmente eu gosto de começar pelas coisas mais difíceis, que são mais chatas, porque eu sou dona do checklist, né? Eu adoro clicar naquele negócio para dizer assim, cumprido. Mas aí às vezes eu coloco assim, tipo,
ligar para fulano, cumprido. Como se fosse uma tarefa super difícil, aí eu fico com aquela sensação que eu cumpri muita coisa e cumpri poucas coisas. Então o ideal é que a gente faça a lista e organize como prioridade. Quando eu tenho 30 minutinhos, eu paro e analiso a minha lista. O que dá para eu fazer agora? Tem coisas que não dá para eu fazer onde eu estou, mas tem coisas que dá para eu fazer. Eu preciso fazer um pagamento, eu preciso fazer uma transferência, eu quero ler um livro um pouquinho, então eu vou fazendo. Faço pagamento, faço transferência, leio uma página do livro, passo para a próxima coisa. Eu quero assistir uma aula que eu tô pendente, eu quero ler um caso de um paciente. Então eu sempre vou acrescentando coisas na minha lista, porque na hora do ócio, naquele momento que você está sem fazer nada, eu procuro ver o que tem na minha lista para eu fazer. Isso é ganhar tempo, muito tempo. E quando você cumpre uma tarefa, você já pensa na próxima. Porque aí você sempre está otimizando. Nossa, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazer tal coisa. E aí, quando você tem o tempo, você já inclui aquilo que você queria fazer. E não você fica lá parado, sem fazer nada. Quando você fica nesse tempo parado, sem fazer nada, é porque você não tem nada organizado na sua cabeça. E quando você não organiza a sua mente, você não consegue ir lá e cumprir. E quanto mais tempo você encontrar durante o seu dia para você encaixar essas pequenas coisas, mais tempo vai sobrar para você no final do dia, mais tempo você vai ter para ficar de folga com a sua família, mais tempo você vai ter nas horas de folga de verdade. Então às vezes a gente pensa, não, se eu colocar tanta coisa no meu dia eu vou ficar louco. A gente só fica louco quando a gente tem muita coisa para fazer, que você não coloca uma prioridade e não organiza isso. Eu vou cumprir uma coisa por vez. Quando você tem muita coisa para fazer que você não consegue organizar, vem tudo na sua mente de uma vez e você pensa assim, eu não tenho tempo para fazer nada, não vou conseguir fazer nada. E aí você trava. Mas quando você vai colocando em ordem de prioridade, quando eu tiver um tempo eu vou fazer isso, e próximo passo, vai cumprindo, você vai se livrando das suas obrigações e você vai ter mais tempo no final do seu dia. E aí, vindo para as nossas finanças, é assim que acontece. Se você puder ir organizando suas finanças a cada momento, você vai ter mais tempo. Por quê? Você vai ter mais dinheiro sobrando. Quanto mais dinheiro você tem sobrando, mais tempo você tem. Porque você vai poder deixar de trabalhar em algum lugar, você pode reduzir o seu ritmo de trabalho, você consegue organizar a sua vida para que você consiga viver mais com a sua família. Então não pense que ocupar o seu tempo com organização financeira, você vai ficar cada vez mais sem tempo. Não, vai sobrar tempo para você. E o que eu acho importante é descobrir alguma coisa que te motive muito. Eu estive num evento, quem acompanhou sabe, eu estive num evento recentemente, e nesse evento, eles bateram muito na tecla pra gente deixar de desculpas. Assim como eu estava falando, quando a gente diz, eu não tenho tempo, de certa forma você não está dando prioridade. Então, é uma desculpa. Quando você diz que não tem tempo, é uma desculpa. E nesse evento, um lema muito forte que foi colocado pra gente foi chega de desculpas. Tudo que você vai fazer, você pode otimizar o seu tempo, você pode se organizar e, de certa forma, é uma desculpa. Então, pra mim, funcionou muito. E todas as vezes que eu tento dar uma desculpa, eu tento dizer que eu não tenho tempo para alguma coisa, ou que eu não consigo, ou que não vai dar certo, ou que qualquer coisa, vem aquele plim na minha cabeça, chega de desculpas. Porque a gente passa o ano inteiro se convencendo de algumas coisas. E aí vem na minha cabeça, chega de desculpas. Então eu acho que é importante você criar algo para você que seja muito forte, que seja importante, que seja para alguém, enfim. Mas que todas as vezes que você falar
eu não tenho tempo para isso, que seja mais forte ainda o que você determinou como prioridade para você. Então eu acho que isso, quando você absorve isso, fica muito importante. Às vezes eu vou tirar um cochilinho, descansar, principalmente agora que eu deixei um pouco de trabalhar à tarde, aí eu vou tirar um cochilinho, aí na hora de levantar, aí eu fico naquela preguiça, né? Você querendo enrolar, aí vem aquela força de dentro de mim, chega de desculpas, te levanta, que você tem muita coisa para fazer. E aquilo é mais forte do que eu. Então, se você conseguir encontrar um motivo mais forte para você, isso vai te ajudar muito a otimizar o seu tempo e a você dizer assim, realmente não é falta de tempo, é falta de prioridade. Lembra que eu falei dos filhos? Quando você tem um filho, você não tem desculpa, você não tem como dizer, eu não tenho tempo, né? Porque antes de ter filho, você achava que não tinha tempo. Quando você tem um filho, você acha que você não tem tempo. E quando você vai ter o segundo filho, que você tem que arranjar tempo. E mulheres têm 3, e mulheres têm 4, e mulheres têm gêmeos, 3 gêmeos. Então, tantas mulheres aí. Então a gente acha que não tem tempo, mas a gente tem. Você precisa achar essa força aí, que você tem tempo. E use o seu tempo a seu favor. Nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos. Igual eu já falei, às vezes a gente fica num plantão conversando, batendo papo, perdendo tempo, tá? Se você conseguir otimizar o seu tempo e sobrar um tempo para conversar, ótimo. Mas não é a sua prioridade conversar. Não é a sua prioridade jogar a conversa fora. Porque você dá prioridade para isso e depois você reclama que você não tem tempo para outras coisas, tá bom? Então a sensação depois é muito prazerosa de você, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, eu consegui cumprir com tantos objetivos que eu tinha para hoje. E coloque dentro desses objetivos e dentro das suas prioridades, organizar suas finanças, tá bom? Então se suas finanças estão bagunçadas, bote isso na sua cabeça, não é falta de tempo. É porque você ainda não deu prioridade e às vezes você não precisou dar prioridade. Porque quando a gente precisa, é igual quando a gente precisa cuidar da saúde. No dia que você precisar de verdade, você não vai ter como dizer, eu não tenho tempo para fazer essa cirurgia de urgência. Não, você vai ter que fazer, porque agora vai ser uma prioridade. E você vai ter que ficar de 10, 20 dias de cama, porque agora virou uma prioridade. E as finanças é a mesma coisa. Você só não deu prioridade ainda, porque você não precisou de verdade, tá bom? E aí, era isso que eu tinha para falar hoje. Foi um prazer. E aí, quem tá no gravado, quem vai assistir depois, eu sei que várias pessoas assistem depois, coloquem seus comentários também o que vocês acham, o que vocês pensam, como isso influenciou para vocês. A gente falar sobre falta de tempo e, na verdade, isso ser falta de prioridade, tá bom? E na segunda-feira na próxima semana nós teremos um modelo diferente, nós teremos um formato diferente, a gente vai postar vídeos gravados e lives, não vamos ficar só com as lives, tá bom? Uma boa noite, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus.